Olá, meus amigos, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública, dando continuidade aqui à sequência, né, do assunto de plano de contas aplicado ao setor público. Nós falamos já de uma maneira geral, né? Qual é o objetivo, para que serve. Agora é importante a gente entender o que é uma conta, né? O que é uma conta contábil, né? Ou seja, obviamente, de que forma nesse plano de contas acaba gerenciando nessa conta contábil, quais são as regras existentes, né, nesse plano de contas, né, aplicado ao setor público. Então, eu preciso primeiramente saber o que é uma conta contábil e a gente vai evoluindo aqui, né, com o que é determinado, né, pelo STN em relação à contabilização, né, dos fatos, né, relativos a entidades do setor público. Legal? Vem comigo na tela. Então, conta contábil, basicamente, é uma expressão qualitativa e quantitativa de fatos de mesma natureza, né, evidenciando a composição, variação, estado do patrimônio, bem como de bens, direitos, obrigações, situações nele não compreendidas, mas que, direto ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, né? Então, ou seja, a conta contábil, ela evidencia, né, algo que pode vir a afetar meu patrimônio, né, ou não, né? Ou seja, então, por isso que existem as contas de controle também, né? Ou seja, elas podem vir a afetar e as contas patrimoniais normalmente afetam, né? Então, lembrando, né, que cabe, né, à Secretaria de Tesouro Nacional justamente fazer qualquer alteração, exclusão, inclusão, né, detalhamento dessas contas, né, dentro do plano de contas. Então, por exemplo, quando uma entidade pública compra mercadorias, por exemplo, ela precisa contabilizar em uma conta específica, ou seja, normalmente numa conta de estoques, né? Quando eu faço a entidade pública contrai um empréstimo, essa obrigação de pagar o empréstimo precisa ser registrada numa conta específica chamada de empréstimos a pagar, financiamento a pagar e a entrada do recurso financeiro na conta caixa, na conta banco, enfim, eu preciso ter a nomenclatura para as contas para, vamos dizer assim, quantificar, né, ou qualificar aquela operação. Legal? Beleza? Tá? Então, as contas contábeis, né, são agrupadas segundo suas funções, né? Eu tenho lá funções específicas, né, para cada conta. Então, possibilitando aí identificar, classificar, efetuar a escrituração contábil pelo método das partidas dobradas dos atos e fatos de gestão de maneira uniforme e sistematizada, né? Possibilita, né, a determinação de custos de operações de governo, possibilita, né, acompanhamento e controle da aprovação e execução do orçamento e controle, né, desse orçamento, né, permite a elaboração das demonstrações contábeis. Então, todas aquelas demonstrações que nós comentamos anteriormente, seja balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração de fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, só são possíveis, né, por conta das contas, né? Ali estão as contas que representam cada demonstração. Não é isso? Beleza? Tá? Essa segregação das contas em funções, né, possibilita conhecer a composição e situação do patrimônio analisado por meio da evidenciação de todos os ativos e passivos, permite a análise e interpretação de resultados econômicos financeiros, permite a individualização de devedores e credores, né, com a especificação necessária para controle, né, dessa operação, permite controle contábil dos atos potenciais, né, que podem vir a afetar futuramente o patrimônio, seja através de contratos, convênios, né? Enfim, então a conta contábil te permite, né, possibilita, né, várias situações aqui. No PECASP, né, no próprio plano de contas aplicado ao setor público, né, basicamente as contas são identificadas com códigos, né, códigos específicos, ou seja, é muito mais fácil eu controlar por numeração do que por nome, porque por nome eu poderia abreviar, eu poderia ter alguma coisa errada, mas no código eu já não tenho, né? Então, ou seja, eu tenho 7 níveis de desdobramento composto por 9 dígitos. Então, reparei que eu tenho 7 níveis de desdobramento. No primeiro nível, classe, né, classe, é um dígito. Segundo nível, grupo, um dígito. Terceiro nível, subgrupo, um dígito. Quarto nível, né, o título, um dígito. Quinto nível, subtítulo, um dígito. Sexto nível, né, item, 2 dígitos. E sétimo nível, né, subitem, 2 dígitos. Tá? Então, ou seja,
a gente viu, né, no bloco passado que, por exemplo, as contas patrimoniais vão de classe 1 a 4, né? 1 são os ativos, por exemplo, 2 passivos, 3 variações patrimoniais diminutivas, 4 variações patrimoniais aumentativas, né? Então, ou seja, que o primeiro é o ativo, né? Se for o número 1, e eu tenho um ativo circulante, por exemplo, né? Ou seja, pode ser 1.1, né? Que seria o segundo nível aqui, né? E conforme ele vai desmembrando, ele vai partindo para o terceiro nível e tudo mais, né? Então, ou seja, os entes da federação somente poderão detalhar a conta contábil nos níveis posteriores ao nível, né, apresentado na relação de contas do PECASP. Então, por exemplo, caso uma conta detalhada no PECASP vai até o sexto item, né, o sexto nível, perdão, então, ou seja, se obrigatoriamente eu tenho uma conta do PECASP que ela necessita ter 6 níveis, né, a entidade só poderia, né, detalhá-la por mais um nível, né? Eu não poderia fazer qualquer ajuste nos 6 primeiros níveis que ele já pré-determinado pelo PECASP. Legal? Beleza? Tá? A única exceção a essa regra corresponde à abertura do quinto nível, subtítulo de contas de natureza de informação patrimonial. Por quê? Porque obrigatoriamente ali eu preciso classificar em EOFSS, né? Inter OFSS, né? Ou consolidação, ou seja, se ele é orçamento fiscal, né? Se ele é orçamento da Seguridade Social, né? Ou se é intra ou se é inter. Por quê? Porque, na verdade, quando eu falo intra-orçamentária, são transações de órgãos que envolvem e órgãos que pertencem ao mesmo orçamento. Então, se eu colocar esse intra ali, né, o que está me dizendo ali? Eu tenho transações de órgãos que fazem parte do mesmo orçamento. Então, para fins de consolidação, esse cara não vai entrar, né? Então, eu preciso detalhar isso, né, justamente para saber se aquela conta vai ser consolidada ou não. Tá? Então, quando a gente entender se é necessário e a conta não estiver detalhada neste nível no PECASP, deverá seguir essa classificação em tal nível, né? E caso o quinto nível seja detalhado, né, pelo PECASP, né, federação em intra-OFSS e inter-OFSS, as operações entre entidades relacionadas a tal classificação devem obedecer obrigatoriamente ao detalhamento a que pertence, né? Então, são pontos importantes de ser observados. Quando a gente for falar de consolidação, isso vai ficar mais claro para vocês. Porque existem muitas transações, né, entre entidades que pertencem ao mesmo orçamento. Então, a lógica para identificar o que vai ser consolidado ou não, eu coloco algum código que vai identificar se aquilo ali vai ser, se pertence a intra, né, orçamento ou inter orçamento. Beleza? Tá? Caso a conta não esteja detalhada até o quarto nível, né, por exemplo, e ser necessário utilizar o quinto nível, poderá ser utilizado o dígito zero para chegar ao nível de consolidação, né? Então, por exemplo, eu posso botar aqui 3.4.4.0.1.0.0, né? Essa conta aqui, especialmente falando, são descontos financeiros concedidos, né, para fins de consolidação. Tá? Então, os planos de conta devem ter pelo menos 7 níveis. Tá? Eventuais níveis não detalhados devem ter codificação zero. Tá? E caso algum ente entenda necessário, poderão também desdobrar as contas contábeis além do sétimo nível, né? Outros níveis poderão ser utilizados, né, por exemplo, para informações complementares na conta contábil. A questão é, se o plano de contas determinar que já tem 6 dígitos ali para Olá, meus aquela... amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas aí, teve bastante inscrito no concurso e agora realizar outro concurso. Mas galera, é o seguinte,
Você quer passar no concurso? Mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.